E agora? Agora tá saindo som, né? Agora eu tô ouvindo aqui. Beleza, então, pessoal, vamos começar lá a nossa aula, então. Deixa eu abrir aqui. Então, como de praxe, né? Agora tá saindo som, né? Agora eu tô ouvindo aqui. Perfeito. É... Sempre fico com um teste aqui do meu lado, né? Pra ver se tá saindo som. Pra garantir que não vai acontecer o que aconteceu na última aula. Vamos lá. Bom, eu até não falei na primeira aula, mas eu sempre gosto de usar, e eu quero explicar isso também porque é algo que vai ficar mais visual para vocês. Eu falei rapidamente na última aula, né? Mas eu costumo usar essa ferramenta aqui, deixa eu compartilhar a minha tela, inclusive com vocês, agora vocês devem estar vendo minha tela, né? Eu uso essa ferramenta aqui, chamada MindMeister, que ele cria um mapa mental de tudo que a gente fala na aula. Então, dessa forma, fica muito mais visual para você entender tudo que a gente está falando aqui na aula, tá? Então, como eu falei, a aula de hoje vai ser como atrair mais pacientes para sua clínica de estética. E a gente vai falar. Primeiro eu preciso separar uma coisa aqui para você, tá? Existem estratégias para atração de pacientes antigos para a sua clínica. E existem estratégias para atração de novos pacientes para a sua clínica. Nessa aula, isso daqui é a fidelização de pacientes, tá? A gente também tem a fidelização e a gente tem a reativação de pacientes, tá? Isso daqui, tanto fidelização, né, reativação de pacientes, isso daqui é tema para outra aula. A gente aqui, nessa aula, a gente vai focar sobre estratégias de atração de novos pacientes, tá? Então, isso daqui, eu vou até recuar aqui, porque isso vai ser o tema para outra aula, inclusive para a nossa próxima aula. Então, a próxima aula, quarta, às 10, vai ser sobre esse tema de como fidelizar mais pacientes na sua clínica de estética, tá? Então, esse tema eu não vou explorar sobre pacientes antigos, eu vou explorar sobre estratégias para atração de novos pacientes para a sua clínica. E quando a gente fala sobre isso, eu gostaria de abrir aqui alguns tópicos sobre isso, tá? Primeiro deles, eu vou listar quais são os erros mais comuns em relação à atração de pacientes para a sua clínica. Quais são erros que provavelmente você comete e que você não deveria estar cometendo. A gente também vai falar sobre canais de aquisição de pacientes novos. E, por fim, a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente ou não entende ou subestima, que é o funil de vendas, tá? Ou a gente pode também chamar de funil de atração de pacientes. Isso daqui é o ouro, tá? Então quem domina isso daqui consegue criar uma previsibilidade muito maior para o seu negócio. A gente vai explorar um pouquinho mais para frente, eu vou explicar um pouco melhor, mas eu queria te convidar para ficar até o final para que você ouça o que o funil de vendas, como que o funil de vendas, como que o domínio sobre o seu funil de vendas vai tornar o seu negócio muito mais previsível, muito mais atrativo e muito mais lucrativo, tá? Então vamos lá. Antes de começar falando sobre os erros, eu queria te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu queria te fazer um convite para você se inscrever aqui no meu canal. Dessa forma você vai ser avisado de todas as aulas, você vai ser avisado das reprises também. Então clica aqui no sininho que tem aqui embaixo, que você vai ser avisado dessas aulas, você vai estar inscrito no canal, vai receber essas aulas que eu dou semanalmente, às 10 horas, aqui no meu canal, tá? Vamos lá. Então, falando sobre os erros, tá? Qual que é o primeiro erro que eu gostaria de listar aqui? Posicionamento confuso, tá? O que é o posicionamento confuso?
Uma hora você posta promoção, outra hora você fala de qualidade. Não tem como a gente ficar fazendo promoção o tempo inteiro na nossa clínica, mas falando de qualidade. Eu vou pegar um exemplo que acho que vai clarear muito isso para vocês. Todos vocês devem conhecer a Zara, né? A Zara é uma loja que foca na... É uma varejista de moda, né? Que ela foca muito na qualidade das suas peças. Ela traz muita informação de moda nas roupas e tudo mais, né? Então ela aposta muito na qualidade. Ela tem o preço mais barato do mercado? Não, ela também não tem o preço mais caro. Existem lojas que têm roupas muito mais caras do que a Zara, mas ela tem um posicionamento muito claro, que é esse de trazer informação de moda, trazer qualidade nas suas roupas. Ela faz promoção o tempo inteiro? Não, ela não faz promoção o tempo inteiro. O que a gente vê na Zara é, em uma ou outra época, ela faz uma promoção da loja inteira. E aí essa promoção dura 2 semanas de vez em quando, mas eles já vão voltando, então é claro para escoar o estoque, né? Mas eles já vão voltando para o seu posicionamento real, que é a questão da qualidade. Então não tem como... E aí, com certeza nesse período, eu sei porque eu já trabalhei na Renner, então eu sei que nesse período na Zara, era uma loja que a gente analisava bastante na Renner, e a Zara, ela traz muitas... muda bastante o público da loja quando entram esses saldos. Então é bem nítido, quando você vai frequentar a loja da Zara normal e quando você frequenta a loja da Zara no saldo, você vê uma mudança de público. Então isso é muito interessante de notar, e isso é o principal ponto do posicionamento que a gente precisa focar. A gente não pode ficar mudando o nosso posicionamento o tempo inteiro. Uma hora postando promoção, aí semana que vem a gente fica falando de qualidade, aí na outra semana, putz, mas eu não vendi aqui, então eu vou fazer outra promoção. Não, a gente tem que ter um posicionamento muito claro, porque e aí isso daqui é o que eu gostaria de destacar para vocês de forma escrita. Falta de posicionamento. Porque se uma hora tu posta promoção, se uma hora tu posta sobre qualidade, isso, o que acontece é uma falta de posicionamento, tá? A falta de um posicionamento claro confunde os seus pacientes, tá? Então, quando você confunde os seus pacientes, se você confunde os seus pacientes, você não vende. E aí que eu queria dar um exemplo para reforçar para vocês, além desse que eu já dei da Zara. Se alguém te oferecesse uma Ferrari por um preço de um Fusca, não seria estranho? O Fusca, claro, tem muitos Fuscas muito bem cuidados e muito valiosos no mercado, né? Mas vamos pegar aquele Fusca que é mal cuidado, que ficou 30 anos parado na garagem, nem liga direito. É um Fusca que ele não tem muito valor de mercado. E comparando com uma Ferrari nova 2025. Se alguém te oferecesse essa Ferrari por o preço de um Fusca, não seria estranho? Você não acharia que teria muita coisa estranha nesse carro? Com certeza sim, com certeza você acharia muito estranho e provavelmente você até nem compraria, porque ia ter alguma coisa estranha naquele carro, porque não é o que vale aquilo, né? Uma Ferrari vale muito mais do que aquilo. Então, isso é justamente o posicionamento, tá? O posicionamento da Ferrari tem um posicionamento completamente diferente do Fusca, por exemplo, né? Então, só para trazer um exemplo para ficar mais claro como que a falta de posicionamento pode afetar a questão de atração de pacientes para sua clínica, tá? Outro erro comum: achar que indicação é só esperar o seu cliente estar num bom dia para te indicar.
A gente vai falar mais sobre indicação aqui nos canais de aquisição. Então eu não vou entrar muito no detalhe aqui sobre o processo de indicação e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, que depois eu vou falar isso, é que indicação é uma coisa e boca a boca é outra coisa. Boca a boca a gente não controla, a gente não sabe quem está falando de nós por aí. Porém, indicação é uma coisa que a gente controla, é um processo que a gente pode ter dentro da nossa clínica. E aí depois, um pouco mais para frente, eu vou explorar bem detalhadamente esse tema, tá? E como construir também um processo de indicação. Outro, conteúdos desalinhados com o seu público-alvo. Então hoje está muito... Não sei se eu posso falar isso na moda, não quero também criar uma polêmica, mas... enfim, talvez vai ficar claro dessa forma. Está muito na moda dar curso na área de curso sobre técnicas de aplicação. Então, uma pessoa fazendo curso de botox, curso de preenchimento, sendo professora, né? Então, a gente vê muito por aí. E acaba tendo, quando a gente tem um perfil nas nossas redes sociais que comunica para dois públicos diferentes, ou seja, o que são esses públicos diferentes? A pessoa ela quer comunicar com pacientes para atrair esses pacientes para a clínica e quer comunicar também com alunos para trazer esses alunos para o seu curso. Com certeza, em alguns momentos vai existir um desalinhamento com o público-alvo. A partir do momento que você posta sobre... Então, deixa eu até escrever aqui. Por exemplo, você tem um perfil que comunica com alunos e também que se comunica com pacientes. O que a gente tem que comunicar, né, nas nossas redes sociais, em todos os nossos canais de comunicação? A gente tem que comunicar aquela transformação que o nosso produto causa na vida das pessoas. Então, a transformação que a gente causa em pacientes é devolver confiança, devolver autoestima para o paciente. E a transformação que a gente causa no aluno é devolver também confiança, só que para aplicações. E aqui é confiança e autoestima para, por exemplo, tirar uma foto no casamento da filha. Tá? Então são transformações completamente diferentes que a gente causa, são dores completamente diferentes que cada um desses públicos sentem e a gente quer falar de duas coisas diferentes no mesmo canal. Tá? Então isso daqui eu vejo que é um erro muito comum. Então, aqui, se você posta conteúdo técnico, você vai atrair profissionais para o seu perfil. E aqui eu estou falando de rede social, tá? Paciente não quer saber sobre técnica. Paciente quer saber sobre resultado. Então, o resultado que ele vai ter se ele te procurar, tá? Então, que fique muito claro, a gente precisa ter um alinhamento dos nossos conteúdos com o nosso público-alvo. E para a gente ter esse alinhamento de conteúdos com o nosso público-alvo, primeiro a gente precisa conhecer o nosso público-alvo, né? Então, o nosso público-alvo, o que são? São mulheres ou são homens, porque existem várias clínicas de estética hoje em dia que são focadas em homens. Então, a dor do homem é diferente da dor da mulher. A forma de se comunicar com o homem é diferente da forma de se comunicar com a mulher. A forma da gente se comunicar com pessoas de 30 anos é diferente da forma como a gente se comunica com pessoas de 50, 60 anos. Da mesma forma, pessoas de 50, 60 anos, às vezes estão em locais diferentes, na maioria das vezes, né? Estão em locais diferentes do que as pessoas de 30 anos. Então, a gente sabe que geralmente o público com mais idade acaba utilizando com mais frequência o Facebook e não o Instagram. Estou dando um exemplo aqui, né? E isso de uma forma geral, existem estudos sobre isso. Já as pessoas de 30 anos, 35, tendem a estar mais
com a sua atenção no Instagram. Então a gente precisa, eu estou dando esse exemplo porque para fazer vocês entenderem que a gente precisa conhecer o nosso público-alvo para saber aonde que a gente precisa estar e o que a gente precisa comunicar, porque a dor de cada público é diferente, tá? A mesma coisa aqui no meu projeto, por exemplo. Eu converso com vocês que são donos de clínicas de estética avançada. Eu poderia conversar, por exemplo, e eu converso de vez em quando, inclusive, mas com profissionais autônomos, que têm projetos na área da estética, né? E essas pessoas, elas têm dores diferentes de quem já tem uma clínica. Então, por exemplo, quem é autônomo não tem uma equipe, geralmente, para gerenciar, né? Quem tem uma clínica, geralmente já tem pelo menos uma pessoa na sua equipe, ou às vezes não é a sua própria equipe, mas é uma equipe terceirizada, que tem que também fazer a gestão dessa equipe. Então, são dores diferentes e a gente precisa se comunicar de uma forma diferente com cada público em específico, tá? Perfeito. E outro erro muito comum que eu vejo é atendimento despreparado. Então, você tem uma secretária, porém você não faz um processo de onboarding, né, um processo de entrada correto com essa sua secretária, e ao longo do caminho você também não deixa claro os processos que essa secretária precisa seguir e você também não treina ela ao longo do processo, tá? Então, às vezes você até até surgem interessados no seu WhatsApp, mas seu atendimento afasta esses interessados, tá? Isso daqui pode acontecer por várias coisas que nem eu falei. Pode ser, por exemplo, deixa eu só tomar uma água. Ó, vamos lá, continua comigo que eu sei que é muito assunto, eu sei que é bastante detalhe, mas tenha certeza que o resultado disso daqui pode mudar o panorama da sua clínica, tá? Então, primeira coisa que pode estar acontecendo, por falta de script alinhado com o seu negócio. Pode ser por falta de script e de script que esteja alinhado com o seu negócio. Então, que nem eu falei lá em cima sobre posicionamento. Você tem um posicionamento de qualidade, mas você foca muito a sua comunicação, o seu atendimento ali no WhatsApp em preço. Não, nós temos o melhor preço. Isso está totalmente desalinhado com o seu negócio, tá? Por falta de treinamento, como eu falei. Falta de treinamento da sua secretária. De como conduzir uma conversa. E outro erro que eu vejo que é bem comum também, que eu acho que é super importante eu listar aqui, por afobação. A gente fica muito afobado, muitas vezes a secretária fica naquela ânsia de quero marcar esse horário desse paciente, aí começa a manda uma bíblia, né, pra pessoa, assim, manda 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Isso mostra ansiedade, mostra afobação, e isso afasta o paciente. Então a gente tem que ir tocando uma conversa fluida com a pessoa, perguntas e respostas, tanto perguntas, mas respostas objetivas. Então a gente não pode ser muito longo também na nossa comunicação. A gente já cometeu esse erro, vários erros que eu trago aqui são erros que a gente já cometeu ali na live. Então a gente sabe que isso, a gente identificou ao longo do tempo que isso era um erro e corrigimos ao longo do caminho, tá? Legal, exploramos, eu quis trazer os 4 principais erros que eu vejo, assim, que muitas pessoas acabam cometendo nessa área de atração de pacientes, e agora eu queria falar para vocês como é que então a gente pode explorar os canais de aquisição de pacientes para que a gente realmente aumente a nossa aquisição de pacientes, tá? Então, eu vou listar aqui para vocês, então eu vou fechar esses erros, e a gente vai agora então falar sobre canais de aquisição de pacientes, tá? Eu vou listar vários aqui para vocês e eu vou explorando cada um deles. Então, de que forma a gente pode
atrair mais pacientes para a nossa clínica? Primeiro, a gente pode fazer eventos. Outra forma, a gente pode estar nas redes sociais. Isso é o que geralmente todo mundo faz. A gente pode ter um site. A gente pode fazer um programa de indicação de pacientes. A gente pode fazer a gente pode ter o que a gente chama de marketing de influência. A gente pode ter outdoor. A gente pode ter mídias sociais. Desculpa, mídias sociais. Mídias locais. A gente pode ter relações sociais. E a gente pode também ter parcerias. Ah, Bruno, tem outros? Sim, tem outros, mas esses daqui eu vejo como sendo os principais que a gente precisa explorar numa clínica de estética. Ah, Bruno, beleza, mas então eu preciso fazer tudo isso? Se eu não faço nada hoje, preciso começar fazendo tudo isso? Obviamente não. Quando você nasce, você já não nasce andando de bicicleta. Você vai dando os primeiros passos, vai caminhando, vai caindo, vai andando, vai caindo, e até o ponto que você depois tira a rodinha, começa a andar sem rodinha, aí você começa a andar mais rápido, aí depois você treina para uma maratona, para um triatlon, nem sei como é que chama a corrida de bike, mas enfim, treina para mountain bike, por exemplo, aí faz várias provas de mountain bike, enfim. Então, obviamente você não vai começar fazendo tudo isso daqui, tem algumas coisas que também estão em etapas da sua maturidade, da maturidade da sua clínica, tá? E aí eu vou explorar isso aqui dentro também. Eventos. Para quem que eu indico a estratégia de eventos e qual que é o formato que eu indico que sejam esses eventos? Estratégia indicada para quem já tem uma carteira de pacientes. Por quê? Porque é legal que você estimule seus pacientes a trazerem amigos, para viverem a experiência com a sua marca. Então, por exemplo, esses tempos eu estava conversando eu estava fazendo um diagnóstico de uma clínica, onde era uma clínica que estava com alguns problemas, mas era uma clínica grande em relação a espaço físico. E ela estava com problemas em relação à captação de pacientes. E aí eu falei, putz, mas tu tem E ela atendia, ela não vendia muito, mas ela tinha um bom processo de vendas e conseguia fidelizar os pacientes. Mas eram poucos pacientes, então não entrava muito. Vocês sabem que eu falo muito da questão do balde, né? Então, o balde de água dela não estava cheio. Então, ela precisava colocar ainda mais água dentro do balde dela. Ou seja, ela precisava colocar mais pacientes novos dentro da sua clínica. Ela estava nesse estágio. E eu falei, tu tem uma coisa muito importante na tua mão, que é um espaço físico e pacientes que já te conhecem, que já são de anos que vão contigo, né? Convida, faz uns eventos, por exemplo, um Wine Day na sua clínica, e convide esses pacientes para que eles tragam amigos, amigas, e essas pessoas vão começar a te conhecer, vão conhecer você como profissional, vão conhecer o seu espaço, vão ver que o seu espaço é bonito, o seu espaço é organizado, o seu espaço passa limpeza, o seu espaço passa cuidado com detalhe, que é isso que as pessoas buscam muito na área da estética avançada, né? A gente trata o rosto e o corpo da pessoa, então elas querem pessoas que realmente sejam detalhistas, porque o resultado também está no detalhe, né? Um resultado ok, 90% das pessoas faz, mas elas querem o a mais. E a sua clínica tem que comunicar isso também, tem que comunicar esse a mais, tá? Então, isso daqui é uma estratégia, não é uma estratégia que eu recomendo para quem está começando, para quem tem uma clínica nova, que ainda está construindo uma carteira de pacientes. Eu acho que não é a primeira estratégia a se começar,
Porém, quem já tem uma certa carteira de pacientes, mas está com dificuldade de atrair, eu vejo como uma estratégia muito interessante, tá? Redes sociais a gente tem a forma orgânica de fazer e a forma paga. Vou colocar aqui, tráfego pago, tá? Se eu for listar qual foi a principal estratégia de aquisição que fez a Life crescer, que proporcionou que a Life faturasse no acumulado mais de 9 milhões de reais, foi a estratégia de tráfego pago. A gente sempre focou a nossa estratégia de comunicação, de marketing, em tráfego pago. Porém, aqui eu preciso falar sobre um detalhe muito importante, tá? A cada ano, o tráfego pago fica mais caro. Depois que aconteceu a pandemia, e ali na pandemia teve uma mudança de comportamento das pessoas, as pessoas foram muito mais para o digital, isso acabou criando uma concorrência dentro das redes sociais muito grande. Né? E as pessoas e não só concorrência direta, mas concorrência indireta também. Por exemplo, a gente acaba concorrendo com uma clínica de estética, acaba concorrendo com conteúdos engraçados, por exemplo, né? Então, o que eu quero falar com concorrência é que as pessoas que consomem rede social hoje em dia, elas têm muito mais conteúdo, muito mais informação para visualizar do que elas tinham antigamente. E claro, o algoritmo vai mudando, né? Tem todo esse processo das redes sociais também. E tudo isso foi tornando o tráfego pago mais caro. Uma vez eu fiz um estudo, eu acho que até falei na aula anterior isso, mas aproximadamente faz uns 3 anos que eu fiz esse estudo. Então foi ele em 2022, né? Então, em 2018... Eu não lembro exatamente os números, eu tenho ali, eu acabei não pegando esses números para trazer para vocês, mas eu tinha um custo de aproximadamente uns R$3 por mensagem. E quando eu fiz o estudo ali, em 2022 aproximadamente, o meu custo por mensagem era de R$15, R$16 por mensagem. Então, olhem, isso é custo para que eu recebesse uma mensagem no meu WhatsApp. Então, olhem o quão mais caro ficou, o quão mais difícil ficou para a gente atrair pessoas para o tráfego pago. Isso quer dizer que então eu não devo fazer tráfego pago agora porque não vale mais a pena? Não, vale ainda a pena. Eu conheço o meu funil de vendas, que é o que a gente vai falar depois, e eu sei que se eu invisto X em tráfego pago hoje, isso me retorna 10x. Então eu ainda tenho um retorno muito bom investindo em tráfego pago. O tráfego pago, ele permite que tu cresça de uma forma onde tu consiga segmentar o teu público. Porque, por exemplo, o que eu quero falar com segmentar? A gente não, com um outdoor, a gente vai colocar um outdoor na rua e ali vai passar pessoa mais idosa, pessoa mais nova, criança, vai passar homem, vai passar mulher, vai passar mulher de 30 anos, vai passar mulher de 70 anos, vai passar mulher de classe social A, B, C, D, vai passar pessoas dos mais variados perfis na frente daquele outdoor. Claro que a gente pode tentar segmentar, por exemplo, por região. Então, eu estou numa região um pouco mais nobre da minha cidade. A probabilidade é que se você investe em qualidade, se o seu foco não é preço, mas sim qualidade, geralmente as pessoas que moram em áreas mais nobres tendem a olhar mais para a qualidade do que para o preço. Então, eu trabalho com qualidade. Faz mais sentido você trabalhar com outdoor numa área onde as pessoas têm potencial de um poder aquisitivo e que conseguem valorizar a qualidade, do que você colocar num local num bairro, por exemplo, onde as pessoas são mais sensíveis a preço, onde talvez vão ter mais dificuldade de ter acesso à clínica de estética. Então, isso é muito importante você entender, porque o outdoor talvez você vai estar gastando dinheiro para pessoas que nem deveriam verem você. Quer dizer que isso é uma estratégia ruim? Não, só também eu acho que não é a estratégia que você deve começar.
Já o tráfego pago, você consegue colocar lá no tráfego interesses das pessoas, a idade dessas pessoas. Clínica de estética, eu atendo a cada 10 pessoas, 9, vamos botar assim, a cada 20 pessoas, 19 são mulheres. Que é geralmente o que tende a acontecer numa clínica de estética que tem um posicionamento, que não tem um posicionamento, por exemplo, porque hoje tem posicionamentos, clínicas de estética voltada para homens. E aí, obviamente, que os números vão ser diferentes. Mas clínicas de estéticas normais, a cada 20 clientes, a cada 20 pacientes, 19 são mulheres. Então, você consegue, por exemplo, com o tráfego pago, segmentar por mulheres, por idade, por interesses. Então, você consegue fazer essa segmentação diferente, por exemplo, de outdoor que você não consegue, tá? Então, é uma boa estratégia ainda. Eu acredito que para crescimento, para quem está começando, é uma ótima estratégia para se começar. Bruno, escolhe uma para que eu comece. Com certeza a estratégia de redes sociais é a estratégia que você deve começar, tanto na parte orgânica, mas também isso daqui não vai ser suficiente, e aí você vai precisar trabalhar com tráfego pago também. Então, se você está começando, é uma ótima forma de começar com tráfego pago. Dessa forma, você vai criar uma audiência ali e isso é muito, muito importante também, porque você consegue mudar a localização, colocar a localização para qual você quer mostrar esses seus anúncios. Então, isso é um erro bem comum, inclusive, que eu vejo as pessoas fazendo em tráfego pago. As pessoas ligam um tráfego pago, mas colocam para o Brasil inteiro, sendo que a pessoa só atende, por exemplo, eu só atendo em Itajaí, a minha cidade é Itajaí, né? Eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Não adianta eu colocar um patrocinado meu para São Paulo, porque a pessoa de São Paulo, a chance de ela vir aqui é menos de 1% de ela vir fazer um procedimento aqui comigo. Então o meu público é Itajaí, então eu tenho que colocar onde o meu público está, que é Itajaí, tá? Isso é um erro, já adiantando um tema que a gente com certeza vai falar mais pra frente, mas isso é um dos erros mais comuns, assim. O que eu recebo de patrocinado de pessoas de outros locais, assim, é bem impressionante até. Site. Aqui o que é importante? Você precisa ter um Google Meu Negócio, tá? Que tem uma certa relação com o site. Eu resolvi colocar aqui dentro porque eu vejo uma relação neles, tá? E aqui também tem o Google Ads. O Google Meu Negócio, o que é interessante? Eu, por exemplo, quando eu vou procurar algum serviço, né, que eu não sei exatamente, eu não tive indicação de nenhum serviço, preciso contratar alguém para fazer alguma coisa mais detalhada, assim, por exemplo, agora eu estou fazendo, para quem não sabe ainda, eu vou ter uma filha em setembro, né, Bianca, e a gente está montando o quarto dela agora, e a gente quer fazer uma coisa de qualidade, então eu precisava, por exemplo, procurar uma marcenaria, e primeiro uma arquiteta e depois uma marcenaria. E a gente não sabia exatamente quem que a gente vai pegar de marceneiro. O que eu fiz? Eu coloquei marcenaria Itajaí no Google e qual que foi a primeira coisa que eu fui fazer? Eu fui ver as avaliações que cada marcenaria marcenaria que apareceu para mim tinha no seu Google Meu Negócio. Então, além de você ter um Google Meu Negócio muito bem construído, você precisa estimular as pessoas a fazerem avaliações da sua clínica. A gente fez há uns 4 anos atrás, a gente fez uma força-tarefa na Life, onde a gente já tinha uma carteira bem montada de pacientes, mas a gente não investia em Google Meu Negócio. E a gente, então, decidiu olhar para isso, fez uma campanha onde a gente mandou para várias pacientes nossas que a gente sabia que essas pacientes gostavam muito, eram muito fiéis à Life, eram aquelas, porque tem vários níveis de paciente, né? Mas tem aquelas pacientes que elas são promotoras do teu negócio, então elas promovem o teu negócio por ti. A gente mandou para essas pessoas. Hoje, se a gente for olhar ali, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. É que vai ficar ruim para vocês verem. Mas a gente tem aproximadamente 80, 90, se já não batemos 100 avaliações no Google. Nota 5, porque as avaliações no Google são de 1 a 5, né? 5 é a maior nota. Então, se a gente tem 80 avaliações nível 5, são... Opa, acho que mudou aí, né? Mas voltou. Se a gente tem 80 avaliações nível 5...
que é o nível máximo de avaliação, isso traz uma prova social gigantesca para o nosso negócio. A pessoa que olha ali para o nosso Google Meu Negócio e vê 80 avaliações com a nota mais alta, ela vai falar, nessa clínica eu com certeza vou ter uma experiência completa, vou ter o resultado que eu quero e vou ter o atendimento que eu mereço. Então, ali é uma prova social gigantesca para a sua clínica, tá? Então, isso daqui, se você não tem Google Meu Negócio, sai dessa aula e vai montar um Google Meu Negócio, porque isso daqui é a porta de entrada. Às vezes a gente está localizado, a live, por exemplo, está localizada dentro de um prédio, né? Então a gente não está na rua. Então a gente precisa ter vitrines digitais do nosso negócio. A nossa vitrine digital é o nosso Instagram, e outra vitrine digital nossa é o nosso site, e outra vitrine digital nossa é o Google Meu Negócio, tá? E por que ter um site? Porque é interessante que a gente também faça tráfego pago. Para quem não sabe o que é o Google Ads, é o tráfego pago do Google, tá? Qual que é a diferença do tráfego pago do Instagram para o tráfego... Ou, eu falo Instagram aqui, mas pode ser Facebook também, né? Eu acabo não fazendo Facebook, isso é tema para outra aula, também não vou entrar aqui em detalhes, mas eu acabo fazendo só para o Instagram, porque para mim faz mais sentido, mas pode ser que para você faça sentido fazer para o Facebook também. E qual que é a diferença do tráfego pago do Instagram para o tráfego pago do Google? O tráfego pago do Instagram, você aparece para as pessoas de acordo com algum interesse que elas demonstraram em estética, por exemplo. Então, elas curtiram, você já deve ter acontecido com você isso, né? Você curtiu uma foto de um hidratante que apareceu para você. Automaticamente, depois vão começar a aparecer patrocinados para você, voltados para isso que você demonstrou interesse, ou curtiu o conteúdo, ou engajou com um determinado conteúdo. No Google já é diferente. Não é algo que aparece para a pessoa que demonstrou um determinado interesse. No Google, a pessoa ela escreve o que ela está buscando e aí você vai aparecer. Então, é uma pessoa um pouco mais quente. Eu já vi várias pessoas falando assim, não vale a pena fazer tráfego pago para o Google e tal. Assim, sinceramente, eu acredito que essas pessoas elas nunca realmente testaram, ou se testaram de uma forma completamente errada a plataforma. Não, montaram uma campanha, né, vendendo binóculo para cego, né? Porque o tráfego pago dentro do Google, você vai atingir pessoas que elas já estão procurando por aquilo. Então, se a pessoa, por exemplo, digita assim, preenchimento labial em Itajaí, você vai aparecer para essa pessoa. E se ela digitou preenchimento labial em Itajaí, é porque ela está procurando um local para fazer preenchimento labial em Itajaí. Então, isso daqui é um local onde... Isso daqui é uma estratégia que você precisa adotar, tá? Primeiro precisa ter um site para isso, né? Porque quando a pessoa clica lá no Google, tem algumas campanhas, né? Tem diferentes tipos de campanha ali no Google, mas... o ideal é que você leve ela para o seu site e ali ela tem então um pouco mais de informações sobre aquilo que ela está buscando e daí entre em contato com você. Vou avançar aqui, programa de indicação. Então, programa de indicação é aquilo que eu já falei ali em cima. É diferente do boca a boca. Boca a boca você não controla. O programa de indicação, ele é um processo. E se ele é um processo, ele precisa seguir um passo a passo e precisa ter uma medição. Você precisa medir se esse processo está sendo efetivo, quais os resultados que esse processo está trazendo para você, tá? Como criar um programa de indicação para a sua clínica? Primeira coisa, você vai pensar numa recompensa, tá? Essa recompensa ela pode ser tanto financeira quanto recompensa de experiência. Então, por exemplo, isso também tem que estar muito alinhado com o posicionamento da sua clínica, tá? Então, por exemplo, você é uma clínica que você comunica bastante preço, promoção, enfim. Aí, nesse caso, faz um pouco mais sentido você trabalhar a parte financeira, né? Então, por exemplo, aqui você vai dar, para a pessoa que te indicar, você vai dar 20% de desconto no próximo tratamento. O que seria uma experiência? Você vai fazer, por exemplo, você vai dar para ela
hospedagem em um hotel, tá? Ah, Bruno, mas eu vou dar uma hospedagem para um hotel a cada vez que ela me indicar? Não, obviamente não. Aí a gente vai entrar para a segunda parte, que é a regra, são as regras do programa. E aí você pode colocar, por exemplo, um ranking. Então, a pessoa que mais te indicar, então, por exemplo, digamos que para você faz sentido realmente proporcionar experiência para a pessoa, que é o que faz sentido para a Life, tá? A Life, ela proporciona, a gente gosta sempre de focar na experiência e não na parte financeira. A gente não faz promoção, nada. A gente sempre foca em experiência. Então, vamos fazer uma ação dentro da clínica, é sempre voltado para a experiência. Não estou falando só ação de indicação, tá? Mas ações no geral, a gente sempre pensa nisso daqui. A gente ter a alternativa de fazer uma ação com benefícios financeiros ou benefícios de experiência. E a gente sabe que o nosso paciente gosta mais de experiência, tá? Então tu vai aqui definir as regras do programa, vai definir um ranking, se você optar por fazer experiências. Então, por exemplo, a primeira pessoa que mais te indicar em 2025 vai ganhar a hospedagem. A segunda pessoa que mais te indicar vai ganhar um Botox. E a terceira pessoa que mais te indicar vai ganhar uma cesta de produtos para skincare. Então você pode fazer um ranking onde você vai proporcionar experiência para a pessoa ao invés de benefícios financeiros, tá? Depois que você definiu as regras do programa, você vai fazer o processo de recebimento de indicações. Você vai aqui ter que ter uma ferramenta para fazer o recebimento das indicações. Então, como é que vai ser? Por exemplo, como é que eu faço na clínica, tá? Eu tenho um cadastro de pacientes novos. Sempre que um paciente novo vem na clínica, eu faço o cadastro desse paciente. Quando eu faço o cadastro, desse paciente, eu pergunto como é que ele conheceu a minha clínica. Então, como conheceu a clínica? Se a pessoa fala indicação, eu pergunto quem indicou. E aí ela, consequentemente, me fala o nome da pessoa que indicou. E aí eu tenho uma mensagem de agradecimento da indicação e comunico a recompensa, tá? Então, às vezes é uma recompensa, que nem eu falei, a gente vai definir aqui as regras, né? Às vezes é uma recompensa, sempre que a pessoa indica, ela vai ganhar alguma coisa. Ou não, às vezes é uma recompensa que ao longo do período ela pode ganhar alguma coisa. Então, aqui a gente comunica também, por exemplo, muito obrigado pela indicação, né? A gente contou mais um ponto aqui para você dentro do programa de indicação e você está concorrendo à viagem para Gramado, por exemplo, né? Então aqui você vai definir o processo como você vai receber essas indicações. Existem, por exemplo, também softwares específicos para programa de indicação. Também dá para usar, tá? Depois que você definir o processo de recebimento de indicação, você vai fazer o relacionamento e a comunicação do programa. Então, como é que vai ser esse programa? Como é que a gente vai comunicar ele? Coisas que eu sugiro para você. A nossa clínica em prédio comercial. Então, sempre que a pessoa sai da nossa clínica, ela precisa pegar o elevador. Quando ela pega o elevador, ela precisa automaticamente esperar. Se ela tem que esperar, ela tem tempo para fazer alguma coisa.
Se ela tem tempo para fazer alguma coisa, por que eu não dou um folder para ela, um folder objetivo, comunicando o programa de indicação, comunicando os detalhes, né? Deixa eu botar aqui, comunicando os detalhes do seu programa de indicação, tá? Outra forma, Bruno, mas a minha clínica não é em prédio comercial, tem uma clínica na rua, por exemplo. Beleza, talvez você tenha, vou botar assim, clínica na rua. Talvez você tenha uma televisão ou na sua recepção ou na sua vitrine. Comunique isso, a questão da televisão aqui também serve para a pessoa aqui, né? Em ambas, a gente também precisa criar um processo para nossa secretária comunicar ao fim do procedimento sobre o programa. Vai tirar 10 minutos para explicar para o paciente? Obviamente que não, né? A gente só vai, nesse momento, é um ótimo momento para a secretária. A pessoa saiu do procedimento. Vai lá, passa lá na frente, marca o retorno, faz o pagamento, caso a pessoa não tenha feito o pagamento no início, às vezes fez mais coisa lá dentro, né? E faz o pagamento no final do restante. Perfeito, fez esse formato, a secretária vai lá, entrega o folder e fala, esse é o nosso processo de indicação, pode ler esse folder que tem todas as informações, pode estar concorrendo a uma viagem para Gramado, que nem eu falei, né? Então, tu vai gerar um interesse da pessoa ler o folder, e aí quando você entregar esse folder, aí a pessoa vai ver ali no detalhe como é que funciona isso, tá? Então, esse criar o processo para nossa secretária comunicar, isso daqui serve para tanto clínica na rua, tanto clínica em prédio comercial, tá? A questão do folder, né, que nem eu coloquei aqui, um folder, com certeza também é super válido para pessoas que tem clínica na rua também, tá? E perfeito, tá tudo desenhado aqui, tá tudo organizado, aí você faz o lançamento do programa. Né? Vai fazer a comunicação efetiva do programa, tá? Então aqui é um passo a passo para que você implemente esse programa dá para ver melhor assim, né? Para que você implemente esse programa de indicação aí na sua clínica, tá? Voltando aqui, então, marketing de influência. Marketing de influência a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer com... Deixa eu aproximar aqui, né? Com o intermédio. E aí seria de uma agência. Sem o intermédio. O que é o marketing de influência? É o marketing de influenciadores divulgarem o nosso negócio, tá? Então, o que eu sugiro? Deixa eu colocar aqui, influenciadores divulgando o nosso negócio. Mas não é qualquer influenciador. O que eu sugiro? O que eu recomendo, né? E que eu acho que é muito importante você seguir isso daqui. Eu recomendo fortemente. Influenciadoras locais, tá? O que são influenciadoras locais? Influenciadoras da sua cidade. Faz sentido você... na minha cidade tem uma influenciadora, mas ela é uma influenciadora nacional, tá? Ela é uma pessoa que ela tem público no Brasil inteiro. Faz sentido pegar essa pessoa? Tu vai ter que avaliar, mas talvez não faça, porque às vezes 90% do público daquela pessoa, por mais que ela more na sua cidade, pode ser que 90% do público daquela pessoa esteja em grandes capitais. Então, por exemplo, aqui em Itajaí tem uma influenciadora grande. Porém,
Eu não sei, né? Não entrei em contato com ela para fazer esse levantamento, mas pode ser que o 90% do público dela seja de São Paulo. O que adianta eu pegar uma pessoa que, por mais que seja aqui da minha cidade, tem 90% do seu público em São Paulo que não é o meu público? Então não vai adiantar pegar uma pessoa dessa, ela vai sair cara para você e não vai te trazer o retorno que deveria trazer. Tu vai ter uma visibilidade de marca grande, com certeza, mas o que adianta tu ter uma visibilidade de marca para uma pessoa que mora a 500 quilômetros de você? Não adianta de nada, você vai estar gastando dinheiro à toa, é a mesma coisa pegar dinheiro e queimar. Então, sugiro que você pegue influenciadoras locais, tá? Influenciadoras pequenas, para que você invista. Outra coisa, aqui eu coloquei, eu não expliquei, né? Você pode contratar influenciadoras sem o intermédio de uma agência ou com o intermédio de uma agência. Eu acho bem interessante você fazer com o intermédio de uma agência, porque eles já... É o core business deles, né? O negócio deles é justamente esse. E eles vão ter uma lista de influenciadores que alguns vão casar muito com o posicionamento do seu negócio. E como eles já têm essa expertise nessa área, vai ser algo mais profissional, tá? Então não vai ficar aquela coisa... vai ser algo profissional mesmo, algo estruturado, não vai ser não vai ficar algo jogado, tá? Então aqui eu acho que é mais profissional / estruturado o processo de marketing de influência, então eu recomendo que você faça com o intermédio de uma agência. Ah, Bruno, mas não quero contratar uma agência para fazer isso, tudo mais, vou fazer sem o intermédio, vou ter o resultado? Eu já fiz sem o intermédio de uma agência, tive resultado, mas assim, eu já fiz várias parcerias com influenciadoras e vou falar que 30%, quando você faz sem o intermédio de uma agência, em torno de 30% dessas parcerias dão certo. Então você está jogando 70% das parcerias, você vai criar parcerias sem potencial em 70% dos casos. Então eu acho que não vale muito a pena, sabe? Eu acho que realmente, se eu fosse hoje te indicar com tudo que eu já vivenciei na Life, com base em marketing de influência, eu te recomendaria fazer com uma agência. E eu iniciaria no seguinte formato, tá? Não dar procedimentos logo de cara. Ah, vem aqui e eu vou te dar um botox. Não faça isso logo de cara, tá? Primeiro construa um relacionamento e entenda como é que vai ser o retorno daquela influencer para venda do seu negócio. Porque às vezes você vai ganhar um monte de seguidor, mas que nem eu falei, às vezes seguidores que não fazem sentido, e você precisa que isso retorne em vendas para você. É isso que vai fazer sentido, tá? Então, você vai cobrar o custo, porque se não vier ninguém, você também não vai perder dinheiro. Então você vai fazer um valor diferente para a pessoa, você não precisa estar lucrando, porque aqui você vai inicialmente estar fazendo testes, e o lucro dessa influenciadora aqui, ela vai vir das pacientes que ela levar para você. Isso é o mais importante, o lucro está lá, porque isso daqui, cobrar só o custo, é investimento para você, tá? Então você não precisa ter lucro com essa pessoa de forma direta, mas o que você precisa é ter lucro com ela de forma indireta, tá? Perfeito. Outdoor. Então, outdoor, que nem eu falei, se fosse para escolher uma só estratégia, eu não escolheria outdoor, porque você não consegue segmentar. Lembra que eu falei da segmentação ali quando eu estava falando de redes sociais, né? E já dei o exemplo do outdoor. Você não consegue segmentar com outdoor. Ou, não é que você não consegue, tá? Eu vou até mudar isso daqui. Não é que você não consegue, mas porque você tem mais dificuldade de segmentar. Que nem eu falei, você pode segmentar às vezes por região e talvez faça sentido. Mas o que eu gostaria de destacar do outdoor? Quando você já tem um processo de aquisição rodando, o outdoor,
ele te dá, ele é uma ótima ferramenta para reforço de marca. Então, isso daqui é uma ótima ferramenta, o outdoor é uma ótima ferramenta para reforçar a sua marca e fazer você ser lembrado pelas pessoas. E às vezes a pessoa vai ver o seu outdoor, viu o seu outdoor dirigindo, beleza, chegou em casa, abriu um Instagram, você apareceu lá para ela de novo. Ela vai pensar, meu Deus, essa pessoa tá me perseguindo, mas legal, gostei, achei o outdoor dela bonito, me passou qualidade, vi aqui um anúncio dela nas redes sociais, fez todo sentido para mim também, é isso que eu tô procurando, vou entrar em contato com eles. E aí ela vai marcar, às vezes, um horário com você, tá? Mídias locais. Então, se você tem, por exemplo, se você é uma clínica que está num prédio, né, que nem eu falei, você tem um elevador, e esse elevador tem uma... Vou botar assim, ó, televisão dentro de elevador comercial do seu prédio ou de um prédio próximo à sua clínica. Porque naturalmente as pessoas que frequentam o seu prédio ou algum prédio que seja do lado da sua clínica, caso a sua clínica seja de rua, são pessoas que já frequentam aquela localização. Então, localização não vai ser um obstáculo para que ela marque um procedimento com você, tá? Então, aqui é uma ótima forma da gente fazer isso. Outra coisa que eu faço que dá bastante resultado, a gente tem ali um estacionamento do nosso prédio, e no guichê de estacionamento, a gente deixa um folder da nossa clínica. Mas a gente deixa um folder de destaque. Então ali no guichê de estacionamento tem vários cartões de visita de corretores, de tudo que é tipo. E o nosso folder, a gente fez um folder maiorzinho, assim, ele é um quadrado, eu não tenho ele aqui agora para mostrar, mas ele é um folder quadrado e ele é um pouquinho maior e ele é um folder que a gente investiu um dinheiro legal para fazer algo de qualidade. Então, quando você consegue passar isso para as pessoas também através simplesmente do seu folder, onde aquilo vai estar destacado dos demais e vai ser algo que vai transparecer o posicionamento da sua clínica, tem bastante, assim, tem muito retorno porque a cada semana eu tinha que ficar repondo os folders porque eu deixava bastante folder e mesmo assim saía muito. Então eu tinha que repor semanalmente, então é algo interessante também. Relações sociais. Algum esporte que você faz, academia que você frequenta, às vezes alguma, sei lá, aula de cerâmica que você vai. Então, essas relações sociais que você vai tendo com pessoas novas, praticando algum esporte, indo numa academia, fazendo alguma aula de cerâmica com um grupo de pessoas, tudo isso daqui, ou até mesmo hoje tem muito, a gente falou da estratégia de eventos ali, de você fazer um evento, né? Você fazer um evento, mas você também estar presente como convidados em eventos também é uma estratégia muito importante para que você crie esses laços sociais e essas pessoas, elas automaticamente vão muito em você e tendem a ser pessoas que te indicam muito também, tá? E parcerias. Parceria, por exemplo, com lojas, com escolas, com restaurantes, também são uma forma de você atrair novos pacientes para sua clínica. O que é muito importante aqui, a gente está se encaminhando para o final agora, porque a gente já deu 1 hora de aula, vai passar um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, porque aqui a parte do funil de vendas vai ser o ouro para vocês. Quando você for escolher uma loja, não adianta, por exemplo, você ter um posicionamento de qualidade e escolher uma loja voltada para preço. Aquilo que a gente falou de posicionamento que é um erro muito comum. Então você tem que escolher parceiros que falem a mesma língua que você fala, tá? Se você comunica sobre qualidade, escolha uma loja que vai falar sobre qualidade, que o produto daquela loja transparece qualidade, tá? Então aqui também precisa ter um posicionamento, vou colocar aqui posicionamento alinhado com a sua clínica. Perfeito. E agora, então, a gente vai entrar na parte de funil de vendas.
o que é o funil de vendas? O que é um funil, né? O funil ele começa grande e vai afunilando, tá? Qual que é o funil de vendas que eu sugiro? O que você precisa? Você vai ter que ter uma ferramenta para controlar o seu funil de vendas. E o que a gente precisa analisar nesse funil de vendas e como que ele é importante para o seu negócio? Então, inicialmente, o que você precisa... Deixa eu só... Agora fica melhor para ver. O que você precisa controlar nesse seu funil de vendas? Primeiro, você precisa saber quantas mensagens são iniciadas com você diariamente, tá? Dessas mensagens, você precisa saber quantos agendamentos de consulta ou avaliação, não sei como é que você chama, mas quantos agendamentos de consulta e de avaliação são feitos vindos dessas mensagens. Desses agendamentos, você vai realizar consultas e avaliações realizadas. Então, nem todos os agendamentos de consulta que você faz realmente são realizados, certo? Tem algumas pacientes que faltam, que desmarcam, não remarcam, enfim. Então, aqui você tem também... Tende a ser um número alto, principalmente se você faz uma cobrança. Então, por exemplo, de mensagens iniciadas, se você recebe 300, dessas 300 você consegue converter 30 em agendamentos, aqui você tem uma taxa de conversão de mensagens para agendamentos de 10%. Se desses 30... se desses 30, 27 vieram, você tem uma taxa de conversão de agendamentos em avaliações realizadas de 90%, tá? Depois de consultas realizadas, a gente realiza avaliações, mas nem todas essas consultas, nem todas essas avaliações são convertidas em procedimentos realizados. Então a gente tem também que saber quantos procedimentos a gente realiza, tá? Então vamos colocar aí que a gente realiza... Vamos fazer uma conta aí para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, eu realizo dessas 27... Eu realizo 24, vamos colocar. Então, a sua taxa de conversão de agendamento, de avaliações para procedimentos, também é de 90%. Esses números você precisa conhecer, mas para conhecer esses números você precisa medir. E para medir, você precisa de ferramentas. Porque a partir do momento que você começa a medir esses números, eu já vou entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas a partir do momento que você conhece esses números, qual que é o ouro aqui? Você torna, já vou até anotar isso aqui, ouro. Você torna a sua... Vou botar assim, você torna a venda da sua clínica muito mais previsível, tá? E aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui em negrito. Você torna a venda da sua clínica muito mais previsível a partir do momento que você domina esses números. Eu já vou te explicar por quê. Outra coisa que você precisa... Então, beleza, a gente recebeu 300 mensagens, dessas 300, 30 marcaram uma avaliação com a gente, dessas 30, 27 fizeram uma avaliação, vieram na avaliação, compareceram na avaliação finalizada, dessas 27, 3 não fecharam, fechamos 24. Então, perfeito, então a gente sabe que de 300 mensagens que a gente recebe, a gente converte 24 vendas, tá? Então aqui, o que a gente precisa saber também da nossa clínica? A gente precisa saber o ticket médio da nossa clínica.
tá? Então, por exemplo, se a gente tem aqui um ticket médio de R$3.000, tá? Um ticket médio bom, R$3.000. O que é o ticket médio? Em média, quanto que os pacientes gastam com você? Quer dizer que todo paciente gasta 3.000 com você? Não, mas tem pacientes que gastam 1.000 e tem outros pacientes que gastam 5.000. Então, na média, você vai ter um ticket médio de R$3.000, tá? E além disso, você também precisa ter controle sobre o seu investimento em marketing. Então, vamos dizer que você investe R$3.000 em marketing. Então, o que você consegue ver aqui? Que se você tem 300 mensagens iniciadas com R$3.000 de investimento, você vai ter um custo por mensagem recebida de R$10. Tá? Então, se você investe R$3.000 e recebe 300 mensagens, o custo para você receber uma mensagem é de R$10, tá? E perfeito, o que você vai saber? Você dominando esses números aqui, você vai saber que recebendo 300 mensagens, você vai ter 24 procedimentos feitos. Isso, obviamente, que com um histórico de dados, né? Um histórico de dados de 6 meses, você já consegue ter um número bem previsível do quanto que você vai vender. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se você tem um ticket médio de R$3.000 e você vende 24 procedimentos, você vai ter uma venda de R$72.000, tá? Ou seja, se você investiu R$3.000 em marketing e você souber que com esses R$3.000 em marketing você vai realizar 24 procedimentos e que o seu ticket médio é de R$3.000, você vai automaticamente saber que você vai vender R$72.000. Ou seja, se você investir R$3.000, você vai vender R$72.000, tá? Vou fazer algum jogo de números aqui com vocês, tá? Se, por exemplo, ao invés de você ter um ticket médio de 3.000, que é um ticket médio bom, tá? Você tiver um ticket médio de 2.000, que também é um ticket médio bom. Eu vejo, a maioria das clínicas tem um ticket médio de 1.000 e 1.500, por aí. Então, um ticket médio de 2.000 já é um ticket médio um pouco acima da média. E você investir R$6.000. Então, se você investir R$6.000, você vai receber 600 mensagens. Dessas 600, isso mantendo essa taxa de conversão que você já vai conhecer, tá? Então, você vai ter 60 mensagens recebidas, você vai ter 54 procedimentos, consultas realizadas, e você vai ter 48 procedimentos realizados, tá? Desses 48, com um ticket médio, então, ó, você vai ter um ticket médio de R$2.000, mas você vai vender 48 procedimentos. Então, aqui a sua venda vai ser de R$96.000. Entendeu como fica mais fácil de você saber quanto que você vai investir a partir do momento que você domina esses números, que você domina. Eu preciso trabalhar os meus anúncios para que eles tenham um custo de R$10, um custo de mensagem recebida, um custo de mensagem, na verdade o Instagram chama assim, ó, custo por mensagem iniciada, tá? De R$10, eu tenho, esse daqui é a minha meta de custo por mensagem iniciada, R$10. Eu preciso fazer anúncios que ficam dentro dessa média. E você conhecendo essas suas taxas de conversão de mensagem para agendamento, de agendamento para consulta, de consulta para procedimento, se você conhece todas essas suas taxas, você torna o seu negócio completamente previsível, porque é um jogo de números. Muita gente fala assim, como é que eu faço o planejamento do meu negócio? Obviamente que são várias formas de fazer o planejamento do negócio, mas isso daqui é tornar o seu marketing e a sua venda previsível. Você precisa conhecer, você precisa ter um funil de vendas, um funil de atração de pacientes
claro na sua cabeça, claro numa ferramenta que você vai ter, que vai te trazer essa clareza, para que você saiba, beleza, agora eu vou investir 8 mil reais, esse mês sobrou um pouco mais de dinheiro, eu vou investir 8 mil reais em marketing. Beleza, eu sei que esses 8 mil reais vão me trazer 100 mil reais de venda, ou 120 mil reais em venda, ou enfim, aí cada um vai ter o seu número, porque cada um faz um anúncio diferente, cada um tem um atendimento diferente, cada um tem um público comprador diferente, com comportamentos diferentes, então cada pessoa, cada dono de clínica precisa conhecer o seu número e precisa dominar o seu funil de vendas. Então, ter o domínio sobre esses números aqui é o que vai tornar o seu negócio previsível, e aí você vai parar de falar, eu invisto em tráfego pago e não me dá resultado. Eu faço evento, mas eu não vejo resultado. Claro, você não vê resultado porque você não mede o retorno que aquelas ações que você fez tiveram para sua clínica, tá? Então, isso daqui, anotem, tá? É o ouro. Se você não faz um funil de vendas, você precisa ter um funil de vendas e começar a medir e conhecer os números para que você tenha esse negócio mais previsível, tá? Pessoal, antes de finalizar, queria muito pedir para que, se você gostou dessa aula, você deixasse um like aqui nessa aula. Isso me ajuda muito e ajuda muito também a que esse conteúdo chegue para outras pessoas parecidas com você, donos de negócios de clínicas que precisam atrair mais pacientes. Então, como uma forma de agradecimento por esse conteúdo, eu gostaria muito que você curtisse. Se você realmente gostou da aula, né? Eu espero que tenha gostado. Se você tem dúvidas, deixa aqui também nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder essas dúvidas. Como eu já falei no início da aula, eu vou dar uma aula na semana que vem com o tema. O tema da aula da semana que vem é como fidelizar mais pacientes na sua clínica de estética. Então, na aula passada a gente explorou muito a questão de vender mais na sua clínica. A aula de hoje a gente explorou como atrair pacientes, mas nada disso é sustentável a longo prazo se a gente não fideliza os pacientes dentro da nossa clínica. Então eu te convido muito, se você tem dificuldade também em fidelizar essas pacientes que chegam até você, fazer com que as pessoas retornem para fazer procedimentos com você, é muito importante também que você assista a essa aula sobre como fidelizar os seus pacientes na sua clínica de estética. E eu também te convido, eu dou essa aula toda quarta-feira às 10 horas aqui no meu canal. É uma aula semanal, sempre ao vivo, sempre gratuita, onde eu falo tudo sobre como organizar melhor a gestão da sua clínica, como atrair mais pacientes para sua clínica, como vender mais procedimentos e vender procedimentos mais caros também, com um ticket médio mais alto. E como você fidelizar mais pacientes. Então eu exploro um universo de coisas dentro desses 4 pilares, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a mudar completamente os resultados da sua clínica. Então eu te convido, se caso você queira ser avisado das próximas aulas, ou se você quiser sempre receber a reprise das aulas que eu faço, que eu disponibilizo aqui no meu canal, se inscreve, vai lá no link da minha bio no Instagram, e se inscreve ali, vai ter um link para você se inscrever nessas minhas aulas semanais. E isso eu sempre mando avisos para as pessoas que são cadastradas ali na minha aula nas minhas aulas semanais. Eu sempre mando um aviso de quando vai começar a aula, qual vai ser o tema daquela aula, e mando também a reprise da aula depois que ela finaliza, tá? Então eu te convido, caso você ainda não tenha se cadastrado aí, mas queira continuar acompanhando as aulas, a se cadastrar ali no link da minha bio do Instagram. Fechou, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado muito do conteúdo. Espero que, além de terem gostado, apliquem essas estratégias na clínica de vocês. Me deem um feedback depois de como estão sendo os resultados disso. E nos vemos na próxima semana. Tá certo? Um abraço e até a próxima.